Zacarias 4, 9 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Amém, povo de Deus? Vamos orar, querido e amado Deus. Muito obrigado por esse privilégio de todos nós estarmos aqui reunidos na tua casa. Pedimos que, através da ministração do teu Espírito, nós possamos tirar lições para a nossa vida prática. Senhor, nós precisamos de ouvir a tua voz nesta noite. Ó Pai querido, que vá além da voz do pregador. Faz aquietar, Pai, todo o alvoroço dos corações. Nesta noite, mais uma vez, ministra através do teu Espírito Santo e que nós possamos compreender a tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Irmãos, vamos falar um pouquinho de quem foi Zorobabel. O tema da nossa mensagem hoje é: o prumo na mão de quem? É uma pergunta. O prumo na mão de quem? O texto que nós lemos, ele fala a respeito de Zorobabel. Quem foi Zorobabel? E o Ministério do Bom Senso aconselha: não ponha o nome do seu filho quando tiver de Zorobabel, porque é bem estranho esse nome. Zorobabel, meu Deus do céu. Mas quem foi Zorobabel? Zorobabel foi chefe da tribo de Judá, que voltou do cativeiro babilônico com muitos judeus. E dentre os feitos de Zorobabel está a restauração do altar do culto diário. E vendo esta particularidade a respeito de Zorobabel, irmãos, nós tiramos uma lição a respeito do culto diário. O culto que nós prestamos ao Senhor dominicalmente, todas as quartas-feiras, domingo pela manhã e à noite, ele tem o seu peso, ele tem a sua importância. Mas, queridos e amados irmãos, o culto diário, ele tem uma importância tremenda na vida de cada um de nós. Amém, meus irmãos? E a cada dia que se passa, este culto diário haverá de ser restaurado na vida do povo de Deus. Amém, meus irmãos? Culto diário, anteriormente, ele já foi mais popular. Hoje, o culto diário anda certamente esquecido em algum lugar da história do cristianismo, principalmente aqui já no Brasil. Isso já é uma triste realidade. E eu não quero ir muito longe, não. Aqui entre nós mesmo, quantos de nós, não precisa levantar a mão, nem fazer gesto nenhum, mas é para uma reflexão. Quantos de nós ainda nos lembramos, ou sequer sabemos, a respeito da prática do culto diário, que é algo que nós, inclusive tem alguma frase que se escreve nos para-choques dos caminhões e atrás dos veículos, já falou com Jesus hoje? E quantas vezes eu li aquele versículo, você leu, e você percebe que saiu correndo tanto da sua casa, que não parou mesmo para falar com o Senhor alguma coisa, de dizer assim: e aí, Senhor? Bom dia. Uma vez um pastor amigo meu falou um negócio, falou assim, ele disse para mim, falou assim: às vezes eu acho que eu não funciono bem da cabeça, o pastor, né? Eu falei: por quê, pastor querido? Compartilha comigo, porque às vezes eu acho que eu não bato bem da cabeça também não, né?
Aí ele disse assim: é porque eu imagino que Deus anda meio cansado das nossas orações. Eu falei: mas por que você está dizendo isso? Porque nós vamos sempre dizendo para Ele como nós estamos. E nós nunca perguntamos a Deus: como é que o Senhor está? O Senhor está bem? Parece uma besteira, né? Mas quando é que Deus não está bem? Quando o ser humano não obedece a Ele, ele não fica bem. Ele fica triste. O Deus que nós amamos é um ser pessoal. E o texto diz que Zorobabel, ele tinha em suas mãos o prumo. E por que eu estou falando a respeito de Zorobabel? Porque o prumo, aqui no texto que nós lemos, estava na mão de Zorobabel. E quem era Zorobabel? Era um homem temente a Deus. Os irmãos vão ver. Daqui a pouco vou ler mais um versículo no livro de Ageu. E os irmãos vão ver que tipo de negócio Deus tinha com Zorobabel. Então, Zorobabel foi usado por Deus para reconstruir, para restaurar o templo. E antes de reconstruir o templo, Deus fez com que Zorobabel restaurasse o altar do culto diário. Irmãos queridos, aprove a Deus que todos nós, porque vergonha não é nós termos o problema, nós termos o defeito. Vergonha é nós não querermos consertar o defeito. Isso é vergonha. Toda vez que Deus fala conosco, Ele tem a intenção de restaurar algo em nós. E aqui, Ele, antes de restaurar o templo do Senhor, Ele restaurou o culto diário. Amém, irmãos? E eu digo uma coisa para os irmãos. No dia que nós oramos, no início do dia, o dia é diferente, irmãos. No dia que nós lemos sequer um versículo bíblico, o nosso dia é diferente. Durante esta semana também aconteceu uma coisa muito triste e que é para nós pensarmos. O ator Robin Williams, é assim mesmo? Williams. E ele enforcou-se com um cinto. Não dá para você ir passando na vida sem observar isso como igreja. E eu fico imaginando um ator que, não sei os irmãos, mas eu o admirava como ator. Assisti alguns filmes dele muito. Vocês lembram de alguns aí? Eu, Robô, né? É mesmo, Luiz? Que traziam mensagens de vida, né? Isso. É bom que se diga. Esse homem que tinha tantos, irmãos, como é que se diz? Tantos prêmios na carreira artística. Um homem, e de repente o cara morre, desculpa a expressão de gíria, morre enforcado com seu próprio cinto, certamente lá na sua mansão lá. Cortou os pulsos, e nós ficamos pensando, irmãos, o que diz a palavra de Deus, que nem só do pão o homem viverá. Aquele homem estava empanturrado de pão. Ele tinha muito dinheiro na conta. Ele tinha as melhores comidas para comer. E aí, como é explicar isso que um homem corta, um homem desse, os melhores carros para andar, tinha as melhores mulheres, as mulheres que ele quisesse, porque gente famosa. E aí, irmãos, o que acontece? Este homem, ele morreu, suicidou-se. E a gente fica pensando assim, o valor do culto diário. O valor do culto diário. Aquele homem, ele tinha depressão. Eu não sei você, mas princípio depressivo, acho que todo ser humano já teve. Você vai sentindo assim, puxa, estou sentindo aqui que estou ficando meio depressivo. Não é? Tem pessoas que têm isso mais forte, outros têm outros mais fraco, mas tem pessoa que isso é muito forte. E aí se você para ler a palavra, se você põe um cântico, um hino para tocar, e irmãos, nós precisamos restaurar o culto diário nas nossas vidas, amém, meus irmãos? Restaurar o culto diário, e isso aí quase que não vemos mais. Aquele presente diário, ele é nessa intenção. Eu espero que os irmãos de alguma forma estejam lendo, estejam vendo
se não a própria Bíblia, não é? Mas o presente diário tem o objetivo de facilitar isso aí. Às vezes nós ficamos querendo falar algumas receitas para a vida, sabe? Mas, irmãos, é só a gente ler a palavra, nós louvarmos a Deus, orarmos a Deus. Se você olhar direitinho, são poucos momentos assim que você deve parar antes de sair para o trabalho. Você vai ver que isso vai mudar todo o seu dia, vai mudar a sua vida. Quando você lê um texto da palavra de Deus, às vezes você nem entendeu tudo, mas quando você acaba de ler, você está se sentindo melhor. Você explica isso? Acontece isso com você, irmãos? Amém? Você lê e fala assim, olha que coisa, nossa, coisa interessante, olha, eu não entendi direito aqui, mas só de ler já me... Né? É bom que você compreenda cada vez mais. Depois que ele restaurou o altar do culto diário, ele tinha uma outra missão, que é reedificar o templo, não é? Agora, Ageu, no capítulo 2, versículo 20 a 23, veja o que o Senhor fala a respeito, a palavra fala a respeito de Zorobabel. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e transtornarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos dos gentios, e transtornarei os carros e os que neles andam, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Está aqui, irmãos, a razão pela qual Zorobabel, ele fez o que fez e ele foi o que foi. O prumo na mão de quem? Irmãos, a nossa vida, quando ela está sendo guiada, direcionada pelo Senhor, os resultados da nossa vida são diferentes. Amém, meus irmãos? Vi aqui alguns irmãos agradecendo a Deus por um resultado de exame, outros por bênção recebida, e outros confiando, que colocando diante do Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor enxerga tudo aqui na terra. Mas, irmãos, é diferente quando você diz assim: Senhor, está aqui a minha vida, Senhor. Eu sei que o Senhor vê todas as coisas, mas está aqui a minha frágil vida, está aqui a minha necessidade, está aqui a minha esperança de passar num concurso. Cadê o menino que falou? A minha esperança de passar num teste para a empresa está aqui. Irmãos queridos, quando você traz um pedido de oração, quando você traz algo para colocar diante do Senhor, nós entendemos que, como diz aqui o texto, o prumo na mão de Zorobabel alegrou aos olhos do Senhor, alegrou aos olhos das pessoas. Irmãos, quando o prumo era um instrumento de construção, e cada um de nós, durante a nossa vida, vivemos momentos de construção. Amém, irmãos? Deus está construindo algo novo na tua vida, no teu coração. Deus está construindo. E o texto diz que quando olhavam para as mãos de Zorobabel e o prumo estava na mão dele, era certeza de que a construção ia ficar bem feita. Amém, povo de Deus? E o povo olhava e se alegrava, porque estava na mão de um homem que temia ao Senhor. Mas quando nós, queridos irmãos, olhamos para Deus e vemos que o prumo está na mão dele em relação à nossa vida, aleluia, glória a Deus. Você confia no prumo que está na mão do Senhor em relação à tua vida? Você confia que a construção, a parede da tua vida não vai sair torta? Você confia? Diga amém, irmãos. Não vai sair
importa a construção da tua vida se o prumo estiver na mão do Senhor e você se alegrar com o prumo que está na mão do Senhor. Aleluia! Mas você precisa olhar para o Senhor e se alegrar pelo prumo estar nas mãos dele. Que coisa maravilhosa. Você vai voltar para casa mais feliz e diz assim: Senhor, olha, irmãos, quando o prumo está na mão de outra pessoa, às vezes a humanidade espera tanta coisa do homem, né? E Deus diz assim: maldito o homem que confia no homem. Minha viagem a Recife, ela foi completa, porque eu tive a oportunidade de falar de Jesus. Não estava nada programado para um monte de gente. Não estava nada programado. Eu até fiquei quietinho na casa da minha mãe. Mas uma senhora de muita idade, Dona Joana, eu cheguei lá no último dia que já estava saindo, fui lá, o pessoal me chamou para vamos lá visitar minha mãe, porque tal, já bem velhinha já. E nós oramos com ela e ela aceitou Jesus como seu Salvador. E eu falei, puxa, que bênção. O meu padrasto foi me visitar lá, começamos a conversar e nos lembrar e tal, o pai dos meus outros irmãos, e aí acabamos falando sobre a fé, e irmãos, as pessoas que não têm, que não conseguem enxergar para a vida o prumo nas mãos de Deus, vivem uma vida tão esquisita, e muitas delas, o resultado é esse ator, o Robin Williams, que tirou a sua própria vida, como Valmor Chagas, Elis Regina, Elvis Presley e tantos outros. E eu fico olhando assim, irmãos, nós todos somos muito ricos, porque temos o privilégio de olharmos o prumo nas mãos de Deus. Eu te digo em nome de Jesus, domingo passado, várias pessoas voltaram para Jesus, que estavam afastados, deixaram de olhar na mão do Senhor o prumo. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, sabe que você deve orar mais na tua vida, orar mesmo, dobrar os teus joelhos, irmãos, e pedir todo santo dia, dizer, Deus, não deixa que eu me desvie dos teus santos caminhos, porque longe do Senhor, quem pode se alegrar? Viu? Longe dos caminhos do Senhor, quem pode se alegrar nessa realidade nossa, triste realidade? E aí a gente fica olhando assim, mas irmãos, o que eu queria que os irmãos guardassem no coração é que nós estamos sujeitos a tudo isso aí. Quando eu estava lá viajando, eu falei assim, meu Deus, como a gente é frágil. E a minha oração era assim, segura a pilota, Jesus. Foi uma pilota que veio, ó, pilotando. Abençoa ela, Jesus. É assim, não é? Então guardem no coração aí, irmãos, não deixem de olhar e se alegrar com o prumo que está na mão de Deus para deixar a tua vida mais reta, em nome de Jesus. E não te afasta dele, não nos afastemos, porque eu peço todo dia, Senhor, não deixa que os meus pés vá para a direita nem para a esquerda, porque é muito bom viver perto do Senhor. Amém?